pensamento fala o seguinte: todas as moedas têm duas faces. Por que insistes em ver apenas aquela que te agrada? Boa pergunta, boa pergunta. Veja bem, primeiro ponto aqui é o seguinte: essa afirmação dele está perfeita. Tudo tem dois lados. E à medida que você começa a desenvolver um pensamento crítico, você considera tanto o movimento favorável quanto desfavorável como resultado da sua ação. Isso é uma mente treinada. Você vai treinando dia após dia nas suas escolhas. Você olha e fala assim: cara, tem um lado positivo, será que tem algum negativo aqui? Pequenas escolhas, pode ser comprando uma verdura no hortifruti, pode ser escolhendo se faz uma compra de um produto, o mesmo produto, mas de fabricantes diferentes na internet, não tem problema. São exercícios. Agora, o outro lado aqui da insistência tem a ver com você se submeter à sua mente. Olha só, da forma um pouquinho mais profunda agora. Porque olha só, o desejo é da sua mente. E a sua mente vai desejar aquilo que produzir mais prazer para ela. Percebe? Por isso é que a sua mente faz a escolha de A e não de B. Por quê? Porque na percepção da sua mente, A é mais prazeroso do que B. Não é que B seja ruim, mas é menos prazeroso. O que vai nortear a nossa mente em termos de escolha é prazer. Aí, você com essa mente treinada que eu descrevi anteriormente, percebendo que tem vantagens e desvantagens, você faz uma avaliação mais profunda, que transcende o prazer. Isso vai melhorar sensivelmente suas escolhas. Por quê? Porque você vai ver o seguinte: olha só, mesmo no prazer, existe algum nível de dor. Lembra do pudim de leite? Quando termina o pudim de leite, a dor vem. Puxa, mais 2 colheradas eu talvez estivesse feliz, né? Mais feliz do que já estou. A ideia aqui é a seguinte: se eu sei que no bojo vem dor, de que dor nós estamos falando? É uma dor muito forte? É uma dor muito fraca? E aí fala assim: mas Alexandre, de que importa eu saber essa dor? Importa muito. Isso vai ser fundamental na minha escolha em relação a prazer. Porque se eu já sabidamente sei que vem dor, pode ser uma dor insuportável. Aí você começa a questionar se vale a pena esse prazer. Porque no bojo vem uma dor muito forte. E eu não quero essa dor. Ah, mas e na outra escolha que você vai fazer? A dor ali é uma dor perfeitamente suportável. Eu diria até que é uma dorzinha... Como é que... As alunas que falam assim, uma dor gostosa, se referindo à atividade física, né? Elas usam essa expressão. Eu acho muito engraçado até hoje, eu escuto há anos isso. É uma dor gostosa, mas enfim... É uma dor de liberação, né? Geralmente liberação miofacial dá essa sensação de prazer. Mas voltando, a ideia é essa. A ideia é você avaliar prós e contras da situação. E você vê, nesse momento que você avalia o prazer e avalia a dor, porque uma coisa é você simplesmente vivenciar o prazer, sem qualquer critério de avaliação. Outra coisa é você vivenciar o prazer, mas avaliando o que é prazer, cara. Não, cara, olha só, eu fui escolher aquilo ali por prazer. É um ato até de sinceridade de você com você, de clareza do que você está fazendo. Nesse momento que você aprofunda isso, tanto o prazer quanto a dor vão para a balança da tua escolha. Aí muda completamente a tua escolha. Porque há pessoas até que vão criticar você: pô, por que você escolheu B, cara, em vez de escolher A? Pô, A dava muito mais prazer do que B. Aí você fala: pô, cara, eu sei porque que eu escolhi B, porque B produz muito menos dor do que A, quando terminar o prazer de B. Percebe? Então, a nossa visão muda, a nossa maneira de enxergar muda. Por quê? Porque nós estamos agora dominando, mesmo que precariamente, mas isso vai aprofundar à medida que eu exercito, dominando a minha relação com o prazer. Isso é extremamente importante, cara. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa, eu vi uma reportagem ontem de um cara que é deputado aqui no Rio de Janeiro, e que o cara se envolveu com uma série de crimes, cara.
E ele, inclusive, mandou fotos, cara, dele dormindo. Olha que doideira, cara. A ostentação, né? Ostentação é terrível, cara. É o que eu falo, para mim é um sintoma até de insanidade mental, ostentação. Com todo respeito a quem gosta disso. Porque é infantil você querer mostrar para os outros o que você alcançou, quando isso que você alcançou deveria ser uma coisa só de regozijo seu, porque é fruto do teu esforço, do teu trabalho, do teu empenho. Beleza. O cara deitado em cima de pilhas de dinheiro, cara. Dinheiro empacotado, ele deitado, fez uma cama. Aí quer dizer, para o cara ter uma cama de dinheiro, ele precisa estar envolvido com muitas coisas, porque um salário de deputado é insuficiente para fazer isso. Aí veja bem, ele está trabalhando em cima do prazer, cara. Só que no bolso de todo prazer, como é que é? Vem o quê? Dor. De que dor que nós estamos falando? Porque essa que é a questão. Quando você vive muito pelo prazer, cara, se prepara. Se prepara, porque a dor que vier no bojo vai ser proporcional a esse prazer. Por isso que você sentir prazeres brandos, suaves, é inteligente. Inteligente isso. E é uma forma de você refrear esse impulso, porque o prazer está ligado a um impulso, que está ligado aos nossos órgãos sensoriais. Às vezes é uma música, às vezes é algo visual, às vezes é alguma coisa do paladar, mas o descontrole não é bom. E aí eu volto a falar, yoga é uma disciplina de autocontrole. Estou falando do prazer, mas eu poderia estar falando sobre morte. Você sente vontade às vezes de matar alguém, você se controla e não mata. Olha só. E para quem tem esse impulso de agressão, de agressividade, isso é uma coisa extremamente difícil. Mas veja bem, salve o yoga, que existe e que te dá esse perfil de você controlar esse impulso. E aí você vê, aproveitando que eu falei sobre essa questão da violência, o que o yoga orienta nesse sentido? E eu falo isso porque a sociedade brasileira é uma sociedade violenta. Se você olhar os números de homicídios, tá? Não estou nem falando de latrocínio não, só homicídio. Por ano, os nossos números são números de guerra. 50 mil pessoas mortas, sabe? E às vezes esses números chegam só com arma de fogo, quer dizer, ainda tem as armas brancas, tem enforcamento, que não entra nessa estatística. Então não dá para dizer que o nosso povo é um povo pacífico. Nosso povo pode ser alegre, pode ser simpático, mas o nosso povo é agressivo, cara. Não fica barato. O que acontece? Essa questão do autocontrole é uma coisa também que você tem que avaliar prós e contras. Por quê? No momento em que você extravasa a sua fúria em relação a alguém, o pós-fúria vai gerar um certo prazer em você, porque você deu o troco, você agrediu, você extravasou toda a tua indignação. Só que após esse prazer pequeno, vai vir dor. Por quê? Porque vai ter consequência. A tua ação vai ter consequência. Ela não vai parar simplesmente no teu prazer de ter feito. Percebe como é que você avança e vai esmiuçando isso? Essa que é a ideia do yoga. É você não olhar simplesmente uma folha que caiu de uma árvore como uma folha que caiu de uma árvore. Tem consequências. Tudo tem consequências. Então você tem que avaliar tudo. Avaliar quem depende de você, sabe, quem está à sua volta. Avaliar a outra pessoa, o outro lado, porque olha só, todo mundo tem família. É terrível isso. Você imagina, não estou falando agora de morte, vou falar uma coisa um pouco mais branda. Houve um conflito num restaurante, num trânsito, e alguém chegou machucado em casa. Essa família vai ficar doída, vai ficar sentida por esse membro dela ter ficado todo ferido, sabe? Então, na guerra, nos conflitos, todo mundo perde. Uma coisa é você debater ideias, outra coisa é você ir para vias de fato, violência. É outra história. Então, é muito importante isso, você parar e repensar cada movimento seu, se você está atingindo alguém ou não. Eu costumo falar com pessoas aqui o seguinte, com os alunos, olha só, a ideia é você viver pela consciência e não pelo ego, não pelo arrancara, pelo ego pessoal. Quando você vive pela consciência, você vai fazer alguma coisa, você sentiu vontade, por exemplo, de escutar uma música que você gosta. Aí você para e pensa, porra, eu gosto dessa música, mas
eu tenho que pensar sobre o volume que eu vou colocar ela. Eu estou muito animado para botar essa música, mas se eu botar alto, pode ser que minha vizinha, meu vizinho não goste dessa música, e eu vou estar magoando eles de alguma maneira, prejudicando eles de alguma maneira. Às vezes querem falar no telefone, querem, sabe, ter um pouco de tranquilidade, não querem escutar porque detestam esse tipo de música. Então, percebe? A sua consciência toma conta e ela modula o teu comportamento. Porque a ideia é você se favorecer sem prejudicar ninguém. Se você avalia uma situação, vou me dar bem, você olha em volta, não vou prejudicar ninguém, faça. Ah, Alexandre, e se eu for prejudicar uma pessoa? Pense e repense. É melhor não fazer, porque prejudica uma pessoa, sabe? Então essa que é a ideia, é você trabalhar a sua mente nesse sentido. E lógico, né, tu não vai agora ficar com medo, mas a gente aprende, até porque a maioria das nossas ações, elas são repetitivas. Você tem uma rotina, eu tenho outra, todo mundo tem suas rotinas. Então a tendência natural é você reproduzir essas rotinas todos os dias, com pequenas variações, mas todos os dias. Então dá para você perceber se você pisa no pé de alguém, se você esbarra em alguém, se você cria algum tipo de transtorno para alguém. Então você pode ir modulando e mudando, você mudando o teu jeito de ser, fruto da sua consciência, nunca do teu ego. Porque o ego, infelizmente, né, infelizmente é o que é o mais usado, porque não se conversa isso aqui na sociedade, a pessoa só olha para o próprio umbigo. Eu sou o centro do mundo, eu sou o centro das atenções. A história da ostentação, lembra? Que eu falei para você que é infantil? É isso, cara. É uma criança, só que no corpo de adulto. Então, ela acha que ostentar é uma coisa boa. E termina trazendo dor para ela a ostentação, né? Mas, com o tempo a pessoa aprende, né?